Boa tarde. Boa tarde. Hoje é dia 28 de junho de 2023. Eu sou o professor Ricardo Pássaro Henke, professor de matemática da escola Padre Antônio Dragoni, do bairro Monjolada, município de Guapiara, estado de São Paulo. Estou aqui com meus alunos, pode lá ver, do 6º ano do ensino fundamental dos anos finais, e os alunos que estão presentes hoje aqui são eles: a Jamile, a Tayla, o Vinícius. Quem são os outros que estão lá? Não estão aqui na sala, mas estão na escola? O Isaac, o Rafael e o Igor. E a Natiele. Os demais alunos faltaram, ou aqueles que estão ensaiando para a apresentação da culminância das eletivas vão assistir depois. Então os alunos que estão lá ensaiando e os alunos que faltaram devem assistir essa aula, que é gravada e postada no canal do youtube.com/Ricardo Henke. O assunto hoje, nós vamos dar início a esse assunto, porque não é uma aula só, é mais de uma aula sobre isso. São ângulos, noção, usos e medidas. Essa é a aula número 1 do ângulos, tá bom? O que você entende por ângulo? Primeiro ângulo que eu aprendi, que eu lembro quando eu era criança, é esse ângulo aqui, ó. Que tá o gol, certo? Aí a pessoa chutava a bola e falava que a bola entrou no ângulo, entrou aqui em cima, ó. Aqui era ângulo e aqui era ângulo, tá? Então eu aprendi que aí era ângulo. Só que na verdade, no gol tem mais dois ângulos. Tem os dois ângulos de cima e os dois ângulos de baixo, que é rente ao chão, tá? Então são ângulos ali, tá bom? Vamos lá então. Conteúdo: ângulos. Objetivos: apresentar o conceito de ângulos, verificar tipos de giro e aplicá-los em situações problema. Então lá, para começar, nós sempre buscamos um melhor ângulo na hora de tirar uma foto de uma pessoa, de algum lugar e assim por diante. Então sempre que você vai tirar foto, você procura achar um ângulo legal para poder enquadrar aquela foto e a foto ficar legal, né? Então a gente sempre fala, melhor ângulo para tirar foto é desse jeito e tal. Tem gente que tira foto com o celular na diagonal, assim, a foto fica estranha, né? Porque daí a hora que você vê a foto, a pessoa, ao invés de estar assim, ela vai estar assim, meio de lado na foto, né? Então é o ângulo. Se virou um pouquinho em graus lá em ângulo, ele vai dar uma foto com impressão que a pessoa está meio que caindo na foto. Certo? Mas o que é o ângulo na matemática? O que é o ângulo na matemática? Se eu falasse na matemática, o ângulo é uma abertura entre duas retas, certo? Aqui tem uma reta e aqui tem outra. O ângulo é essa abertura aqui, tá bom? Isso é o ângulo. No futebol, lá no gol, o ângulo é entre a trave e o travessão. Esse aqui é o ângulo do gol do futebol, tá bom? Lá, foco no conteúdo. Ângulo é uma figura geométrica formada por duas semi-retas. Ah, professor, mas você falou reta. São semi-retas de mesma origem, quer dizer que ela tem que sair do mesmo lugar. Elas têm que sair do mesmo lugar. Aqui está a trave do gol. Aonde é a origem desse ângulo? Vocês acham que é aqui embaixo no ponto A, no ponto B ou no ponto C? No gol. Estão conseguindo imaginar uma trave aqui? Isso, é o ponto B. Ela é a origem, onde ela liga dois segmentos. A da trave, que é a parte de baixo, e a parte de cima, que a gente chama de travessão. Certo?
Então elas têm que sair da mesma origem. Esse caso aqui, a mesma origem é o ponto O, no exemplo que veio no PowerPoint. Em que a unidade de medida é utilizada é o grau. Então esse ângulo aqui é medido em centímetros. Não, medido em quê? Como que a gente mede o ângulo? É em centímetros? É em quilômetros? Né? Não. Qual é a medida que mede o ângulo? Não. Acabei de ler aqui. Vocês não estavam prestando atenção, vou ler de novo. Em que a unidade de medida utilizada é o grau. Então a gente mede o ângulos em graus, tá? E ele é representado por uma bolinha, tá? Fique bem claro, é uma bolinha, não é uma bolinha com tracinho. Isso aqui é de posicional, primeiro, segundo, terceiro. Ele não tem a parte de baixo, só tem a bolinha. E a semi-reta, vamos ver. Quando marcamos um ponto sobre uma reta, que ela ficou dividida em duas partes, então aqui é uma semi-reta, aqui tem uma reta e aqui tem um ponto que dividiu a reta em duas partes, então é semi-reta. Agora olha os nomes aqui. Vértice. O que é o vértice no polígono? Quem lembra o que é vértice? Qualquer polígono tem vértice. O que é o vértice no polígono? Os risquinhos? Os risquinhos são chamados de segmentos. É as bolinhas, certo? Eles são os vértices. Então eles são chamados de vértices, tá bom? Com acento no E. Vértices. Então lá, o vértice é o ponto O. Esse vértice ponto O é o da origem, tá bom? Aonde saem as duas. OA, o que quer dizer OA? Tem um O, o A e uma retinha em cima. O que quer dizer isso? O que vocês acham que quer dizer isso? É uma reta que liga o ponto O, o vértice O até o vértice A. Então ele representa assim. Se eu tenho aqui, ó, AL, ele vai ter lá o AL e um segmento. Se ele for uma reta que continua, você coloca uma seta na ponta, tá bom? Então, OA e OB, as retas OA e OB são os lados do ângulo. Então essa reta e essa reta são os lados do ângulo. E aqui temos a marcação. O que quer dizer essa marcação aqui? Será A, O, B com um acento circunflexo em cima do O. Na opinião de vocês, o que quer dizer isso? Quer dizer que tem três vértices e os três são ligados por retas. A reta que liga do A até o O e do O até o B. Vou fazer de outra cor aqui para vocês entenderem. Aqui, ó, reta que liga do A até o O. Do A até o O tá aqui, certo? Agora a reta que liga do O até o B tá aqui. A reta que liga do O até o B tá aqui. O que quer dizer o acento no O? É onde está o ângulo. O ângulo está em O. Então o ângulo fica com o acentinho em cima, certo? E como que eu leio isso? Lemos ângulo AOB. Ângulo AOB. Aonde que está o ângulo? Em cima do O. Sempre fica no meio quem é o dono do ângulo, tá bom? O arco que liga os lados indicará qual abertura será considerada. Então aqui tem um arquinho, não tem? Tá vendo esse arquinho que eu acabei de desenhar?
Ele é o arco que liga os dois lados. Está ligando o lado de cima com o lado de... Ele indicará qual a abertura será considerada. Então, por que ele fala qual é a abertura considerada? Presta atenção. Aqui tem o ângulo O, o vértice O, aqui o vértice B e aqui o vértice C. Quantos ângulos esses dois segmentos fizeram? Quantos ângulos? Não a medida do ângulo. Quantos ângulos você consegue ver? 3. Onde você está vendo os 3 ângulos? Lembre, o ângulo tem que ser ligado por um arco que marca um segmento e outro segmento. Você está vendo 2 ângulos? Aonde que tem 2 ângulos? Não, você tem que fazer o que eu vou explicar de novo. Presta atenção. O ângulo é medido aqui, ó, daqui até aqui. Ele tem que ligar 2 retas. Aqui ligou. Aqui é um ângulo. Quantos ângulos vocês conseguem enxergar ali em cima? 1. Esse ângulo aqui, Taira, isso aqui é um ângulo. Um ângulo. Tem mais um. Vou fazer de outra cor. Onde que vocês acham que está esse outro ângulo? Ele tem que ligar 2 segmentos. Esse aqui vai ligar onde? Onde que está o outro segmento? Está aqui embaixo. Como que eu vou ligar sem ser o mesmo ângulo? Alguém consegue imaginar? Aqui eu fiz isso aqui. Liguei o de cima com o de baixo. Ó, o outro ângulo está aqui, ó. Do lado de fora. São 2 ângulos. Tem mais algum? Não. Só 2 ângulos. Então tem o ângulo aqui e tem um ângulo pro lado de fora também. Tá bom? Foco no conteúdo. Vamos iniciar falando sobre alguns tipos de giro. Agora nós vamos girar. Presta atenção. Agora é giro. Alguns tipos de giro, conforme ilustram as imagens abaixo. Então olha aqui, eu estava com um carro, vamos supor, eu estava andando para cá. Aí eu dei um giro e comecei a andar para cima. E aí? Isso aqui quer dizer que foi 1/4 de volta. Então imagine, Vinícius, você está aqui olhando de cima, certo? Isso aqui são os seus ombros. Aqui é o seu cabelo, aqui é o seu olho, aqui é o seu nariz. Você está andando para frente, certo? Se você der um giro completo, você vai continuar andando para... Fique de pé aí, o melhor jeito é a gente fazer. Vai lá no fundo da sala. Agora vira para cá, vem andando devagarzinho. Para. Dá um quarto de volta. Você tem que imaginar a volta dividida em 4 partes. Você vai dar 1/4 de volta só. Rapaz, você deu uma volta completa. Você tem que dar 1/4. Imagine a sua volta completa dividida em 4 partes e você pega e vira só uma. De novo, você deu uma volta completa. Não é uma volta completa. É 1/4. Imagine essa volta completa sua dividida em 4 partes. E dá uma volta, uma parte só. Pega essa parte, sua volta inteira, imagine dividida em 4 partes. E você vai dar 1/4 de volta só uma partinha. Você deu uma volta completa de novo. Eu vou mostrar para vocês, ó. Tô andando. Agora eu vou dar 1/4 de volta. Uma volta não é uma volta completa? Imagina eu dividir em 4 partes. Então 1/4 é aqui. Então, 1/4 de volta. Entendeu? Se eu fosse dar meia volta, eu ia virar para trás. E 3/4 de volta. 1/4, 2/4, 3/4 de volta. Entendeu? Então, pode sentar de novo nisso. 1/4 de volta é quando você está indo para frente. E aí você vai dar 1/4 de volta.
Então, você vai pegar a volta inteira, vai dividir em 4 partes. Você pode dar 1/4 de volta sentido horário ou sentido anti-horário. O que quer dizer sentido horário? Se imagina o relógio não anda assim? Esse é o sentido horário. E o anti-horário é o contrário, o anti-horário. Tá bom? Então, 1/4 de volta é quando você anda e vira só 1/4. Daí você continua andando para cá, ó. Se for no anti-horário. Se for no sentido horário, você anda para lá. Meia volta. Você está indo para frente, deu meia volta. Metade numa volta, virou e continua andando ao contrário. Você vai voltar. Certo? 3/4 de volta. Você vai dar uma parte, 2 partes, 3 partes. E aí você continua andando. E uma volta completa é aquilo que você fez. Dá uma volta completa no seu corpo inteiro. Certo? Alguma dúvida aqui? Não? Na prática. Então vamos prestar atenção na prática. Atividade 1. Uma skatista realizou manobras como ilustra as imagens. Responda. Responda. A que giro corresponde cada imagem? Então presta bem atenção. Ela estava aqui e deu esse giro. Esse aqui foi um giro de 1/4 de volta. Foi meia volta. Foi 3/4 de volta. Ou a volta inteira? Volta inteira. Isso, muito bem. Volta inteira. Ó, repare que ela estava aqui, deu a volta inteira. Então, volta inteira. E essa daqui? Ela estava aqui, ela pegou, girou e parou aqui. Meia volta, muito bom. Então ela deu meia volta. E aqui, ela estava com o skate aqui, andou até aqui e parou para cá. Metade volta? Não. Oi? 3/4. Você tem que imaginar a volta inteira dividida em 4 partes. Ela virou 1, 2, 3. De um total de 4, ela virou 3. Então seria 3/4 de uma volta. E aqui? Uma volta? Uma volta ela inteira. Ela foi dividida em quantas partes? Ela foi dividida em 4 partes. E ela andou só? Então, 1/4 de uma volta. Certo? Alguma dúvida aqui? Olha lá. Uma volta completa. Cadê o Isaac mesmo? Ela tá ajudando o Marlos mesmo, acho. Meia volta. 3/4 de uma volta. E 1/4 de uma volta. Alguma dúvida aqui? Não? E se eu fizesse isso aqui? Vamos ver se vocês vão entender agora. Tô aqui, certo? E agora? Uma volta? Não, 1/4 de volta. E aqui? 2 quartos? 2/4, que também é conhecido como meia volta. 2/4 e meia volta é a mesma coisa. Parece ou é certeza que estou chamando? É certeza. Se não for, volta os 3 passados para o sistema. Então, lá, continuando. E se eu fizesse isso aqui agora? Agora que vem aqui. Ó.
Foi uma volta inteira? 2 voltas inteiras. 2 voltas inteiras, tá? Pode dar 2 voltas também. Só que geralmente as voltas são completas e aí ela é fracionada, tá bom? Então vamos lá, próximo exercício. Noemi observou que o relógio da sala de aula marcava pontualmente 9 horas, ó. O ponteiro menor no 9 e o ponteiro maior no 12, certo? Marcava 9 horas. Agora observe cada relógio a seguir e associe com a ficha que indica o giro realizado pelo ponteiro maior. Então nós vamos analisar só o maior em relação à posição que ele mesmo estava quando Noemi viu o relógio. Então nós temos que analisar o maior com ele mesmo. Então ele estava aqui, ó, e ele veio parar aqui. Esse arco aqui é de 1/4 de volta, é de meia volta, é de 3/4 ou de uma volta? Você acha que é 3/4? Você, Jamil? Não. Um desses aqui, presta atenção. Ele estava aqui em cima. Ele girou e parou aqui embaixo. Ou seja, ele fez esse arco que eu estou deixando bem grosso. Esse arco que está bem grosso ali, ele é 1/4 de volta, ele é meia volta, ele é 3/4 de volta ou uma volta? Você acha que é 3/4? Meia volta. E você? Meia volta, metade de uma volta. Olha, ó, a volta inteira era aqui, ele veio só metade. Então, a letra A, meia volta. É isso aí. Agora olha esse daqui. Veja bem. Ele estava aqui, certo? E ele fez esse movimento. Esse movimento é 1/4 de volta, é meia volta, é 3/4 de volta ou uma volta? Um quarto de volta, você acha? Você, Jamil? Uma volta. E você, Vinícius? Hã? Você acha que o azul 3/4 de volta? Então você tem que imaginar o seguinte: como não dá para ver que é metade, você vai dividir ele em 4 partes iguais. Dividir em 4 partes iguais. Ele usou 1, 2, 3. Ele é 3/4 de volta mesmo. Então, ó, ele usou uma. Oh, droga. Ele usou 1, 2, 3. Ele usou 3 de um total de 4. Então ele andou 3/4 de volta. Então aqui é a letra B. Então, 3/4 de volta, certo? E aqui? Ele estava aqui e parou aqui. Esse movimento dele foi do quê? De 1/4 de volta? De 3/4 ou de uma volta inteira? Uma volta inteira. Foi uma volta inteira. Quando ele sai e vai parar no mesmo lugar, uma volta inteira. Então, o relógio C é uma volta inteira. Tá bom? Olha lá, subindo a resposta do jeito correto. Meia volta, porque ele andou metade de uma volta. 3/4, dividido em 4 partes, ele andou 1, 2, 3. Então 3 é um total de 4. E aqui ele deu a volta inteira. Aplicando. Você sabe o que é Rosa dos Ventos?
Já ouviram falar da Rosa dos Ventos? Né? É essa imagem aqui que tá a mocinha aqui em cima. Ela aponta o norte, o sul, o leste, o oeste, noroeste, sudeste, sudoeste e noroeste. Fugiu. Norte, sul, leste, oeste. Noroeste, o outro lado é. Fugiu agora o nome, não lembro. Sei que vocês vão ver isso aqui na disciplina de geografia, se vocês não viram ainda, tá? Então ele aponta essas localizações. Então vamos ver lá. Aqui está falando, ó. É uma representação gráfica na qual indicamos os pontos cardeais: norte, sul, leste e oeste. E os pontos colaterais. Colaterais é que fica entre dois pontos cardeais. Olha lá, por exemplo. É o nordeste mesmo. Esse aqui é o nordeste. Aí ele fica entre o norte e o leste. Aí tem o noroeste, que fica entre o norte e o oeste. Então o nordeste fica entre o norte e o leste. E o noroeste fica entre o norte e o oeste. Aí tem também o sudeste, que fica entre o sul e o leste. Esse é o sudeste. E temos, por fim, o sudoeste, que é entre o sul e o oeste. Esse é o sudeste. No chão da praça do bairro em que Helena mora, há um desenho de uma rosa dos ventos. Ela se posicionou sobre esse desenho de maneira apresentada ao lado. Então eu vou limpar a imagem aqui para a gente ver bem. Ela ficou bem no meio. Então aqui dá a impressão que ela está deitada, mas não. Você tem que imaginar essa rosa dos ventos, certo? E ela está de pé aqui, ó. Tá bom? Aí, ó. Agora vem a pergunta. Escreva para qual ponto cardeal vai ficar virada se, a partir da posição anterior, ela girar. Então ela está aqui, certo? Se ela girar 1/4 de volta para a direita, aqui, 1/4 de volta, qual lugar que ela vai parar? Você tem que imaginar a imagem dividida em 4 partes. 1/4 de volta para a direita, ela vai para onde? Oi? Oeste, vamos ver? Aqui está dividido em 4 partes, não está? Então vai andar uma parte para lá. Onde que ela parou? Leste. Certo? Agora vamos para a próxima pergunta. Se ela andar 3/4 de volta para a direita, onde que ela vai parar? Desculpa. Não, imagine. Vou apertar pause só. Então, eu precisava desses 3 que nós vamos sair lá para Só um minutinho, tá Jorge. Só um minutinho, Jorge. Eu vou apertar pause. Você tá pause. Olha lá. 3/4 de volta para a direita. Onde que vocês acham que ela vai parar? Fala, não tenha medo de errar. Qual? Oeste, ó. Uma parte, 2 partes, ela pararia no sul, mas não é 2, são 3/4. 3, então ela vai parar no oeste. Muito bem. Meia volta para a esquerda. Onde ela vai parar se ela der meia volta para a esquerda? Meia volta para a esquerda, ela para onde? Sul. 1/4 de volta para a direita. 1/4 de volta para a direita. Vai para onde? Se vocês errarem aqui, quer dizer que vocês não prestaram atenção. 1/4 de volta para a direita. Onde que ela vai parar? No leste. 1/4 de volta. É a mesma pergunta que a primeira, ó. É a mesma pergunta. Então é o leste. Certo? Olha lá. Se necessário, fique de pé para realizar essas atividades e faça as anotações. Ali tem a correção. Certo? Olha lá. Posição inicial norte. Aí ela vira para o leste. Aí essa é a primeira resposta. Segunda resposta,
ela vai andar 3/4 para a direita. Então ela vai andar 1. Cadê o 3/4 para a direita? Está aqui, ó. Meia volta, 3/4. Então meia volta ela fica para o sul, 3/4 ela fica para o oeste. Certo? O que aprendemos hoje? Conhecemos os conceitos de ângulos. Estudamos sobre alguns tipos de giros. Realizamos atividades sobre giros de um ângulo. Aqui está as referências que foi usado para fazer a aula do PowerPoint, esse material. Aqui estão as referências de imagem, onde vocês acham aquelas imagens dos desenhinhos. Referência de vídeos, imagens também. E terminamos mais uma aula do material digital. Para quem assistiu pelo YouTube, muito obrigado. Até a próxima. Tchau. Tchau.